pessoal, estamos aqui para receber vocês de novo, para mostrar como é que é o nosso processo aqui dentro, com as manutenções que a gente faz com o equipamento que vocês mandam para a gente. Vem com a gente aqui, nós vamos mostrar para vocês. Aqui é uma entrada de equipamentos menores que a gente não precisa de caminhão, nem com carros normais. Quando você tem uma carga um pouco maior, a gente vem daqui. Essa é a entrada para caminhões, quando tem as cargas mais pesadas, que a gente tem que descarregar uma ponte rolante aqui. Os caminhões chegam normalmente por aqui, eles entram de ré, e aqui a ponte rolante chega até o caminhão e descarrega. Se aqui estiver livre, o caminhão já descarrega nessa área aqui. Se não estiver livre, ele descarrega para lá. Ou melhor, antes até de descarregar, eu tenho o nosso líder aqui da oficina, que é o Max, que ele vai explicar melhor para vocês o procedimento com a chegada do caminhão. Conforme o Paulo estava dizendo, o caminhão ele estaciona aqui, ele entra de ré, por questão da carroceria, que é mais importante para nós, com o equipamento. Nós usamos a ponte rolante com equipamentos mais pesados. Nós receber a nota fiscal, conferir o equipamento do cliente, que veio ver se conforme a nota fiscal está tudo conforme veio realmente. Nós fazemos o descarregamento, armazenamos, como o Paulo disse, ou é descarregado aqui, ou quando já vai armazenando no local correto de cada onde vão ficar os equipamentos. Essa nota fiscal é passada para o nosso PCP, onde é aberto uma hora de serviço, e em seguida é aberto um checklist de todo o material que chega aqui para nós. Então nós relacionamos todos os equipamentos, item a item, para conferir com tudo que entrou aqui para nós, né? Então identificamos cada cliente, porque os materiais do nosso sistema são todos bem similares um ao outro, então, para não confundir com o cliente que está mandando para nós, né? Então esse seria o primeiro passo. Então chega aqui, descarregamos, fazemos a identificação, o checklist de todo o material e damos entrada, e o PCP nosso depois dá andamento na hora de serviço. E é bacana também, né, Max? É feito um arquivo fotográfico de tudo que chega, é fotografado tudo para saber como é que chegou tudo. Esse checklist a gente faz tanto a listagem dos itens a itens que chegaram, e a gente vê como que veio montado do cliente, se veio alguma peça quebrada, às vezes no transporte quebrou-se um equipamento, então a gente confere tudo. Então nós fazemos o checklist de entrada, com registro de fotos e anotações. E também na saída é a mesma coisa, nós fazemos as mesmas fotos, só que o equipamento todo revisado, então nós registramos com foto e também o checklist escrito também para certificar do jeito que chegou, está o equipamento do cliente também está saindo. Claro, no caso vai sair consertado, feito toda a revisão, né? Então não vai sair do jeito que chegou. É isso mesmo. E aqui, chegando aqui, é uma coisa importante que todo equipamento ele chega normalmente com uma certa sujeira, tá? Ele passa por um processo de lavagem, que você pode ver o lavador de peça nosso aqui. Bom, aqui, todo o equipamento que chega aqui primeiro passa por um processo de lavagem, como eu já falei para vocês. O Max vai explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Após o recebimento do material, abertura de OS, tudo, o PCP direciona para nós as horas de serviço. Conforme foi a execução de cada equipamento, por vir de um cliente, normalmente vem alguns equipamentos com alto grau de sujeira. Então, nessa parte nossa aqui do recebimento, ela é um pouco mais agressiva. Então, antes de gerar para a fábrica diretamente, para fazer a manutenção, nós passamos aqui para o lavador. Então, nós pegamos o equipamento que irá ser feita a manutenção, tudo, passamos aqui no lavador, fazendo uma lavagem mais grossa, tirando aqueles resíduos que vem no material, tudo, para deixar o equipamento limpo, para ter acesso ao chão da fábrica, lá onde vai fazer as análises, as desmontagens, tudo, a peritagem de todo o equipamento. Toda essa água que é usada para essa lavagem aqui, é a água que a gente aproveita da água da chuva, tá? Nós temos uma cisterna ali, que a grande maioria, 90% daqui da água que a gente usa aqui, nós temos usado a água da chuva. Então a gente sempre nós estamos muito preocupados com a pegada ambiental, preocupado com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Vocês vão ver que todo o nosso sistema aqui é bem voltado para eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Além da coleta da água, como o Paulo falou, nós escolhemos a água da chuva para aproveitar toda a água que nós temos para fazer a limpeza do nosso equipamento. Essa água, ela tem um local separado também, que é onde faz a separação da água e do óleo, porque o equipamento ele vem muito contaminado com óleo, com sujeira. Então nós temos também, além da cisterna que coleta toda a água, nós temos uma outra cisterna que faz a separação da água para poder
transferir essa água para o meio ambiente, vamos dizer assim no caso. Então, e a parte do resíduo com óleo, depois vem uma empresa que com certificado e tudo que é emitido para nós recolhe todo esse resíduo e dá os destinos certos para eles. Bom, como o Max já explicou para vocês, recebendo esse equipamento, é claro que vem uma série de coisas, às vezes vem stand, vem acumuladores, válvulas, unidades hidráulicas, enfim, uma série de equipamentos. Nós fazemos essa triagem já inicial lá e depois passa. Nós vamos fazer um exemplo aqui com vocês, um dos serviços que o Júnior faz, tá? Que são alguns blocos hidráulicos e válvulas e bombas, que é passado aqui. Nós vamos usar só como exemplo para você uma simulação, que ele vai estar chegando. Como é que é, Júnior, o seu trabalho, quando você recebe isso aí aqui? Aqui, nosso setor já recebe os blocos, as bombas, já pré-desmontado, né? E o que a gente faz? A gente faz uma desmontagem geral, faz uma análise visual e uma análise técnica. Após essa análise técnica, nós lavamos um produto específico, né, no nosso equipamento, para poder fazer uma remontagem, troca de vedação, fazer um reparo naquilo que precisa ser feito, para poder seguir para um teste mais assertivo, né? É isso mesmo. Ó, quer ver? Vem aqui. Aqui são exemplos das válvulas que ele faz essas desmontagens, tá? Isso aqui, ó, aqui nós temos um bloco que tem válvulas de segurança, válvulas manuais de agulha que faz o controle manual, e essa aqui já tem uma válvula direcional e uma válvula de retenção pilotada. Você pode ver que essas válvulas estão todas desmontadas. Ele faz essa que a gente chama de peritagem nas válvulas de segurança, sensor de pressão, válvulas de agulha, como eu falei que tinha ali. Ele faz uma peritagem visual primeiro. E aqui depois nós temos a bomba também. A bomba também segue pelo mesmo processo de peritagem. Ele analisa peça por peça para identificar qual é a peça que está ok e qual é a peça que está com problema. Se já foi identificado alguma coisa com problema nesse ponto, ele já sugere a troca. Se não, isso é montado, como ele já falou, lava, etc e tal, monta de novo e vai para teste para ver ainda assim se ela está com um rendimento legal e no teste ela se comporta de maneira adequada. Então, após essa montagem aqui, que a gente faz a montagem das peças, a gente traz para cá, faz a limpeza, né, do que precisa ser feito, para assim poder reagrupar todas as peças no equipamento e enviar para o teste. Como é que é feito? Ele sai daqui, essas peças saem daqui, nós temos um sistema que nós estamos em teste agora, que vai levar, que é um modelo autônomo, mas hoje ele está fora de movimentação. Então, normalmente é manualmente mesmo, através de um carrinho, ele pega todas essas peças. Aqui só tem uma peça de cada uma, é só para mostrar para vocês. Mas a hora que chega lá, nós vamos fazer um exemplo de uma válvula direcional e de uma válvula de segurança, como é que é feito isso aqui lá. Vamos lá para a bancada de teste agora. Olha, vale lembrar aqui como é que funciona essas válvulas, principalmente as válvulas direcionais, tá? Muita gente não se dá conta o quanto desperdício de energia que a gente tem nessas válvulas. Essas válvulas, ela tem uma concepção de construção que tem um êmbolo metálico e o corpo também é metálico. Então, para a própria lubrificação dela, existe um vazamento interno nessas válvulas desde nova. Só que com o tempo esses vazamentos começam a aumentar muito e às vezes prejudica bastante a operação do sistema, aquecendo muito mais óleo e demorando muito mais tempo para fazer o mesmo trabalho que deveria ser feito num tempo menor. E o que acontece nisso aqui? Só para vocês terem um exemplo, num sistema DHMA nosso, que trabalha com 6 termos, existe 12 válvulas dessa, mais as válvulas de segurança, que depois eu vou explicar para vocês também, e outras válvulas que fazem parte do sistema. Um sistema desse, você consegue economizar, se você começar a trabalhar com muito vazamento interno, você gasta a mais no ano, por volta de R$12 mil no ano, só com vazamentos internos em válvulas. E o pior não é isso. O pior é que quando o sistema funciona mal, o sistema, a moenda em si, que aí sim consome-se uma potência muito maior, que nós temos moendas aí de 90 polegadas, que o acionamento por terno é por volta de 2.000 kW. Você imagina só, se você estiver fazendo uma conta por baixo, quando essas moedas não estão niveladas adequadamente, com os esforços equilibrados, essas moedas chegam a gastar
muito mais energia para fazer o mesmo trabalho. Mas sendo, vamos dizer, conservador, 5% que essas moedas gastam a mais energia que deveria, já significa por volta de R$800 mil a um preço de 0,33 reais por quilowatt-horas, que é o preço que eu vi essa semana aí, tá ok? Agora, o Júnior vai mostrar como é que eram feitos antigamente os testes de vazamento interno dessas válvulas. Então, antigamente nós utilizávamos essa bancada, né? Utilizamos, mas de uma forma diferente. Mas antigamente como nós fazíamos, né? Nós ligávamos a válvula direcional aqui, montávamos ela no sistema. Aqui nós temos um painel, onde a gente consegue comutar para A e B, fazer a comutação da direcional A e B. E todo o teste era feito manualmente. O que a gente fazia? Fazia o acionamento de computação da válvula para testar o avanço e o retorno dela, né? Mudávamos uma válvula para a posição B. Chegando na pressão no final do cilindro lá, nós medimos a quantidade de óleo que vazava pela linha B da válvula. E quando convertíamos para a posição A, a mesma coisa. Nós medíamos através de um medidor quanto ela vazava, ml ela vazava por minuto, para a gente poder fazer uma soma e chegar no valor de vazamento total da válvula, né? Então, antigamente nós fazíamos isso tudo manualmente, tudo calculado, tinha que calcular, usar calculadora, um cronômetro, para que tudo a gente pudesse fazer dessa maneira. Hoje não, hoje a gente faz diferente. Hoje a gente tem o quadro CLP que faz todo o trabalho aqui automaticamente, né? A gente não precisamos mais aquecer o óleo para fazer o teste, já que o nosso comando ele já faz toda a soma para a gente, tanto a temperatura como o funcionamento da válvula. E a gente diminuiu muito o nosso tempo e gasto na parte de teste desses equipamentos, né? Então hoje a gente tem mais rapidez, né? E melhor resposta no processo do teste de válvula. Olha lá, ele já sabe, ó, o Júnior, que é o técnico que está fazendo esse teste agora, já sabe, pela luzinha lá do painel, sabe que está verde. Essa válvula está aprovada, ela está boa. E aí, já sai o resultado automaticamente dela aqui também no tablet. Ele vai lançar esse resultado aqui, isso vai para as nuvens, fica arquivado e já está pronto esse relatório. Não precisa ele passar mais na mão, não precisa preencher mais isso manualmente, para depois passar para a engenharia, para refazer o relatório, para depois mandar para o cliente. Isso aí já vai estar pronto para ser enviado direto para o cliente. E essa aqui é uma válvula de segurança em corte. Nesse sistema que nós estamos falando, numa moenda de 6 ternos, por exemplo, nós temos 12 dessa aqui, só na parte de proteção dos acumuladores, válvula de segurança de acumuladores, fora 2 que vão na unidade hidráulica. Mas essas válvulas, ela tem uma característica que ela de ação direta, ela tem a zona de pressão, essa mola que tem uma constante específica, que conforme você gira isso aqui, você vai aumentar ou diminuir essa pressão. O que acontece que depois com o tempo, essa mola começa a perder a eficiência dela. E muitas vezes ela fica muito longe, abre muito antes da pressão pré-estabelecida e fecha muito depois. A duras penas a gente conseguiu começar a testar isso aqui, porque começou a ter problemas no campo. Você imagina que uma bomba, por exemplo, uma válvula, por exemplo, que está regulada a 300 bar, se ela fosse uma válvula nova, ela deveria começar a abrir com 270. Sendo que o que acontece é que depois que ela começa a perder eficiência, ela começa a abrir muito antes, às vezes a 150, 100 bar. Nós pegamos caso aqui, até que o Max estava me falando esses dias, de válvula abrindo a 60 bar. Você imagina de novo, o que você perde de eficiência no equipamento, o que você perde de energia, o que você aquece mais óleo e demora muito mais para fazer o sistema conseguir controlar a flutuação que é da onde que nós estamos falando, ser realmente efetivo. Então, como a gente começou manualmente, como é que era feito isso aqui, Júnior? De novo o Júnior vai explicar aqui como é que era o teste manual antigamente, como é que era. Antigamente nós tínhamos que fazer o seguinte, né? Nós temos a válvula que regula a pressão geral do nosso sistema, né? O que nós fazíamos antigamente? Nós tínhamos que controlar as duas pressões simultaneamente, manualmente, né, com a mão, regular aqui e regular a válvula de teste. E acompanhar sempre a pressão e a temperatura do sistema, né? Então assim, a gente tem que ter praticamente óleo em todas as posições aqui.
E o que a gente fazia? Então a gente subia a pressão até chegar na pressão determinada do equipamento do cliente, né? Para a gente poder começar a fazer o teste. E isso feito, o que nós fazíamos? Abrimos o acumulador de pressão para poder pegar a abertura da válvula. Pegou a abertura da válvula, que a gente fazia também tudo manualmente, né? Visualmente. Carregou o acumulador, carregou a válvula também, tudo lá na pressão de trabalho do cliente. Desliga o sistema, a válvula começa a descarregar e a gente mais uma vez manualmente acompanha o vazamento, o fechamento da válvula através do vazamento clean na nossa saída de teste aqui. Uma coisinha que faltou, depois que ele faz a primeira regulagem aqui, que ele fazia a primeira regulagem no sistema manual, ele fazia essa regulagem no manual, por exemplo, vamos dar um exemplo de 300 bar, tá? Aí voltava a pressão, ele ficava, sabia que chegou, muitas vezes nem aqui já condenava a válvula nem conseguia chegar a essa pressão. Na maioria das empresas hoje que trabalham dessa forma ainda, regulou essa pressão, está regulada a pressão que o sistema trabalha ou está ok. Mas só que eles não sabiam qual é a pressão de abertura da válvula e a pressão de fechamento. Manualmente, como é que era feito? Depois que regulou a pressão inicial, que ele sabia, deixou a pressão máxima, vamos dar o exemplo de 300 bar, ele de novo deixava essa válvula fechada com o 300 bar regulado, e aí na válvula da bancada, de segurança da bancada, baixava toda a pressão lá e começava a aumentar manualmente. E tinha que ficar de olho na pressão e ver o vazamento, quando que essa válvula ia abrir, que ela começava a vazar aqui. Ele ficava de olho nisso aqui para ver. A hora que ela começasse a vazar, ele não podia perder esse tempo, porque daí ele marcava nisso aqui a pressão de abertura. E aí continuava indo no mesmo procedimento até chegar na pressão que a gente deixou pré-estabelecido, que seria o 300 bar. Chegou o 300 bar, desliga-se a bomba, e só fica com a pressão do acumulador que mantinha a pressão no sistema. E aí ele ficava monitorando aqui, ficava olhando até o óleo continua vazando, e aí ele tem que ficar de olho, não pode perder a atenção, para que a hora que ele para de vazar, é a pressão de fechamento da válvula, que ele anotava também. Você imagina o trabalho e a atenção que teria que ser para fazer isso aqui. Agora, de novo, mudou bastante. Como é que ficou agora, Júnior? Hoje como é feito, né? Hoje o sistema já é regulado com uma pressão de segurança, que a gente trabalha, né? As válvulas a gente deixa em posição zero, sem pressão nenhuma, certo? Então todo o sistema aqui ele já está pronto para ser testado, né? Então a válvula, mais uma vez, está configurada no sistema, né? Pressão de trabalho do cliente, pressão hidráulica da válvula, né? E tudo já vem cadastrado para a gente, então já vem tudo pronto para a gente só testar. E eu mando começar o teste novamente, tudo automatizado, com motor, bomba, tudo ligando sozinho, sem eu ter que colocar a mão em nada para ligar. O que acontece? Ó, o sistema ele faz um cálculo de 10% sobre a pressão da válvula que vai ser testada, devido à pressão hidráulica que ela exerce na moto. Então, o sistema estava para 300 bar, ele pede para que eu coloque 310 bar. Então, vamos colocar. Já me autoriza a funcionar o sistema, dá andamento no processo. Ela faz tudo automaticamente, aquilo que a gente não fazia. Ela vai começar a medir de novo, vai começar a fazer a regulagem, ela vai saber quando vai começar o vazamento interno da válvula de novo, quando ela vai abrir e quando ela vai fechar. Vai sair tudo no relatório normalmente aqui, tá? Isso é todo feito, aquilo que ele fazia tudo manual, que ele tinha que olhar, o sistema tem um algoritmo que calcula tudo sozinho, de acordo com o ciclo que ele vai fazer aqui agora. Outras peças que também são testadas e feita a manutenção aqui são os sensores de pressão. Ele é bem interessante também, mas o Leonardo aqui, nosso técnico que faz esses testes e essas manutenções, vai explicar um pouco melhor para a gente isso aí. Então, logo após a desmontagem dos transmissores do bloco,
eles são levados para desmontagem, limpeza e logo após eles são colocados no bloco para o teste. Bom, depois que o Léo fez aquele processo lá de limpeza, ele traz aqui o sensor para nós temos uma bancada de teste desses sensores. Aí, Léo, como é que você faz primeiro? Você primeiro já faz a calibragem do sensor, né? Você monta ali. Essa aqui não está montada agora, tá, gente? É só uma simulação. Nós temos um manômetro padrão que ele é calibrado todo ano conforme as normas internacionais para ter precisão e confiabilidade nessa pressão que tem nesse manômetro padrão. Os sensores são novos, também calibrados de acordo com aquela pressão. E aí ele vai montar nós podemos montar até 12 sensores, tá? Ele está fazendo, nós temos só um ali, só para mostrar para vocês. Mas como é que você faz, Léo? A primeira coisa que você faz, o que você faz ali? Primeiramente, a gente cadastra todos os dados do cliente no programa. Depois de cadastrado, pegamos cada transmissor que estiver aqui na linha, abrimos eles, regulamos eles e logo após esse processo a gente inicia o teste. Isso. E o que é interessante, nós desenvolvemos um programa aqui com o algoritmo que ele faz a ciclagem sozinho. Ele começa a testar esses 12, ao mesmo tempo, os 12 sensores, e ele identifica qual é o sensor que está bom e o que estiver ruim. Se todos estiver bom, todos são aprovados. O que não está bom aqui já passou por um processo de calibragem, já passou por um processo de manutenção, normalmente não tem mais conserto. Esse sensor é descartado, é proposto um sensor novo para o cliente, tá bom? Mas isso é outra coisa que a gente faz aqui dentro. Entre outros equipamentos também existem os acumuladores. Então, está aqui, o Max vai explicar como é que é o processo do acumulador, dos acumuladores. Ok, então nós temos essa parte dos acumuladores, que nós fazemos também a parte, depois que vem a programação para nós, nessa área aqui do lavador, que como já falamos no início lá, a questão de limpeza, e após fazer a limpeza externa do material, nós vamos começar a fazer a desmontagem de cada equipamento. Ele vem para cá, uma bancada de acumuladores que nós temos aqui 3 posições que dá para desmontar 3 ao mesmo tempo, assim, uma sequência do outro aqui. Então, o que nós fazemos? Nós identificamos cada acumulador, e cada acumulador ele tem o seu número de série. Para quê? Para a gente registrar todo o material dele aqui, questão de válvulas, bexiga, que vem quando nós desmontamos aqui dentro tem uma bexiga. Então, nós identificamos para quê? Como são vários acumuladores, no máximo que são 12, uma moeda de 6 externa, 24, então são muitas peças que podem se confundir e misturar. Para que não aconteça isso, nós identificamos cada peça. Então fazemos a desmontagem de cada acumulador, fazemos aqui na hora da desmontagem uma pré-análise conforme vamos desmontando. Após isso, levamos para dentro do lavador, fazemos a limpeza externa e interna do casco. Ele volta aqui para essa bancada. Para quê? Como já está toda a parte limpa, nós fazemos a análise interna do casco para ver se tem alguma trinca, falta de material, que dê para a gente ver visualmente. Nós alguma irregularidade também, isso, né, Max? Isso, tem alguma irregularidade na válvula de óleo, no casco. Então, antes de fazer a montagem dele e para levar aí na parte de... A análise interna é feita através, a gente chama de processo de lanternagem, tá? Isso. É uma luzinha que a gente passa internamente dele e a gente consegue ver. Em alguns casos específicos, a gente usa até uma câmerazinha para filmar em ponto específico que fica um pouco mais distante lá dentro, tá? Desculpa, Marcos, não vai lá. Isso aí. E temos também, além desse processo aqui, temos também a medição do casco. Então, quando o cliente necessita uma análise mais profunda, nós fazemos vários pontos aqui do casco do acumulador, nós fazemos uma análise para ver a espessura do material do acumulador, porque com o tempo, gasto, trabalho aí, ele pode ir desgastando, pode ser que alguma parte do casco esteja com a camada de espessura mais fina, onde pode acontecer aqui uma explosão do casco, né? Ocorrendo aí um grande acidente. É isso aí. Bom, depois que foi feito tudo isso aí, Max, a gente pega aqui, é feita toda a análise, claro que as peças que forem necessárias a troca vão ser trocadas, depois de novo se monta de novo os acumuladores, é claro que é passado todo esse processo, depois de montagem do acumulador, ele vai para a área de pré-carga do acumulador, onde é preenchido com nitrogênio cada garrafa.
Vamos lá para a área de pré-carga, então o Marcos vai mostrar para gente. Bom, aqui, esse equipamento foi desenvolvido por nós também, tá? Esse é um carregador de nitrogênio. A gente chama de booster hidráulico. A gente desenvolveu isso aqui, que a gente faz, é um booster que vocês conhecem normalmente, que trabalha de forma pneumática. A gente desenvolveu esse hidráulico. É todo o desenvolvimento nosso, porque além do carregamento de nitrogênio, ele pode fazer os testes do acumulador. A gente vai falar só da parte de carregamento dele. Ele é feito totalmente de forma automática. O Max vai explicar um pouco mais melhor para vocês. Isso. Como o Paulo disse, esse equipamento foi desenvolvido pela nossa empresa, Tectraldino. Então, após feita toda a manutenção, desmontagem, análise lá, todo o equipamento ele vem para essa área, onde será feito a pré-carga em cada acumulador. Nós recebemos a tabela de cada cliente, conforme a necessidade de cada um. Nós temos aqui o equipamento, ele é tudo automatizado, então regulamos, programamos a parte de calibração da pré-carga de nitrogênio para cada acumulador. Ele é feito, ele faz todo o bombeamento necessário até chegar à carga necessária para cada acumulador, e sem precisar, o único processo nosso é instalar o aparelho na máquina, no acumulador da máquina, e apertar o start. Ele vai fazer a carga que é necessária, que o cliente solicitou para nós, conforme a tabela que é passada para cada construtor, e ele faz todo o processo individual. Antes nós tínhamos um processo todo manual, nós tínhamos que usar um outro acumulador, mais aparelhos, então tinha mais risco, então era um processo muito mais demorado, muito mais trabalhoso do que nós temos hoje. Então nós tivemos aqui, com esse desenvolvimento desse booster, que nós demos esse nome a ele, hidráulico, de 70% de rendimento no nosso trabalho, sem contar que ainda nós conseguimos fazer uma outra atividade paralela enquanto esse serviço está trabalhando. O que é? Uma identificação, preenchimento de uma plaqueta, fazendo um outro processo do andamento do acumulador, igual nós vamos ver para frente também. Então nós conseguimos ganhar mais tempo e sendo mais eficaz na nossa execução do nosso trabalho. E o que é importante, só complementando o Marco, quando ele falou 70%, é 70% a menos de tempo do que estava durando, tá? Isso que é importante. E esses 30% que ele está usando agora, como o Max falou, ele pode estar, esse técnico já não é o mais qualificado que nós temos que ter, um técnico com treinamento básico já consegue fazer isso, e ele pode estar fazendo outras tarefas, porque o sistema, ele faz todo o trabalho sozinho, vai carregar e vai dar o sinal na hora que tiver tudo carregado. E o mais importante ainda sobre isso aqui, o aproveitamento de nitrogênio aumentou bastante. Quando no processo anterior ficava restante nas garrafas de nitrogênio por volta de 30 a 40 bar, hoje fica por volta de 5 a 10 bar. Olha o ganho que se tem isso, além disso no nitrogênio também, ok? Bom, dando continuidade, depois que é feita a carga de nitrogênio, os acumuladores vêm para cá. Aqui eles são testados. Essa bancada de teste de acumuladores também foi desenvolvida por nós. E os testes, o Max vai explicar para vocês como é que são feitos esses testes aqui. Isso, nós fazemos o seguinte, os acumuladores são instalados aqui, nós temos aqui a opção para trabalhar com 5 acumuladores para testar eles de uma vez, sendo que você pode trabalhar ele individual. Então, cada acumulador você tem a sua carga, a sua pressão necessária. Então, você tem essa habilidade para você poder trabalhar. E no teste do acumulador, quando você inicia, nós fazemos o quê? Várias ciclagens com ele, carrega, descarrega, para ver se o funcionamento dele está ok, se não vai apresentar nenhum problema com ele. E após o teste de cada um, é deixado com a pressão regulada, com a determinada pressão de cada acumulador, conforme a NR de cada um. E nós deixamos ele aqui com carga num período de 30 a 1 hora aqui de teste, para garantir que não apresentará nenhum vazamento externo deles, nenhum defeito, que saia aqui para o cliente em perfeito estado, para ele poder ter a condição para trabalhar e não ter nenhum problema lá também. Isso. O que é legal aqui, o início que o Max falou, é uma ciclagem que funciona como se tivesse o acumulador funcionando no equipamento. Só que simula uma ciclagem muito mais rápida do que seria uma ciclagem normal. Mas só que já vê funcionamento de válvula de gás, funcionamento de válvula de óleo, abertura e fechamento disso aqui, para que se tiver algum problema nesse teste acaba pegando, tá?
Então isso é um procedimento, depois disso aqui, vai para onde mesmo? Pintura? Depois de todas essas etapas que nós vimos de limpeza, análise, pré-carga e teste, o acumulador ele já está liberado para a área de pintura, onde será feita a pintura dele. E após a pintura, ele já está liberado para fazer a parte de montagem dele para envio para o cliente. Bom, pessoal, agora o Léo, agradecer o Léo, o Júnior, o Max aqui. E como vocês podem ver, é muito simples, mas a preocupação é muito grande com a sustentabilidade, a eficiência energética em tudo que a gente faz. Toda a pegada nossa, nós estamos tentando fazer, usar o menos recursos energéticos possível e ter uma melhor rentabilidade. O mais importante de tudo é o resultado final que os nossos clientes vão ter, com o equipamento, com confiabilidade no trabalho e eficiência no resultado final para o cliente. Muito obrigado e até a próxima.